que fosse que estava escrito no papel, devia ter algum tipo de sentido político. Até onde ele podia perceber, havia duas possibilidades. A primeira e mais provável era que a garota fosse uma agente da polícia das ideias, como ele imaginara desde o início. Winston não sabia por que a polícia das ideias teria interesse em entregar suas mensagens daquela maneira, mas vai ver, tinha suas razões. A coisa escrita no papel podia ser uma ameaça, uma convocação, uma ordem de suicídio, uma armadilha de algum tipo. No entanto, outra possibilidade mais dramática assomava a todo momento em seus pensamentos, embora ele fizesse força para reprimi-la. Era que não fosse uma mensagem enviada pela polícia das ideias, mas por algum tipo de organização clandestina. Quem sabe a confraria de fato existisse. Quem sabe a garota fizesse parte dela. Não havia dúvida de que era uma ideia absurda, porém ela se instalara em sua cabeça no exato instante em que sentira aquele pedaço de papel na mão. Só minutos depois, a outra explicação, muito mais provável, lhe ocorrera. E mesmo agora, apesar de seu intelecto lhe dizer que provavelmente a mensagem significaria sua morte, mesmo agora, não era nisso que ele acreditava, e a esperança insensata persistia, e seu coração retumbava. E era com dificuldade que ele evitava que sua voz tremesse, enquanto ele murmurava seus números no ditógrafo. Fez um rolo com o maço de trabalho concluído e enfiou-o no tubo pneumático. Haviam-se passado 8 minutos. Acomodou os óculos no nariz, suspirou e puxou para si o maço de trabalho de que se ocuparia em seguida, com um pedaço de papel em cima. Alisou o papel. Estava escrito numa caligrafia graúda e imatura: Amo você. Winston passou vários segundos em estado de choque, incapaz até de jogar a peça incriminatória no buraco da memória. Quando o fez, mesmo sabendo muito bem qual era o risco de demonstrar interesse excessivo, não resistiu ao impulso de lê-lo novamente, só para ter certeza de que aquelas palavras estavam mesmo ali. Passou o resto da manhã com muita dificuldade para trabalhar. Pior ainda do que ser obrigado a direcionar a mente para uma série de tarefas minuciosas e insignificantes era a necessidade de disfarçar seu estado de agitação diante da teletela.
Tinha a sensação de que um fogo ardia em sua barriga. O almoço na cantina, quente, apinhada e barulhenta, foi uma tortura. Winston alimentara a esperança de ficar algum tempo sozinho durante o almoço, mas por azar o imbecil do Parsons se instalara ao lado dele, com o odor penetrante de seu suor quase superando o cheiro metálico do ensopado, e fez comentários ininterruptos sobre os preparativos para a Semana do Ódio. Estava entusiasmado com um modelo em papel machê da cabeça do grande irmão, de 2 metros de largura, que estava sendo construído especialmente para a ocasião pelo grupo de espiões de sua filha. O mais irritante era que na balbúrdia das vozes, Winston mal conseguia ouvir o que Parsons dizia e tinha de ficar o tempo todo pedindo-lhe que repetisse essa ou aquela observação idiota. Uma única vez viu a garota de relance, sentada com 2 outras garotas a uma mesa na outra extremidade do salão. Parecia não tê-lo visto, e ele não voltou a olhar naquela direção. A tarde foi mais suportável. Logo depois do almoço, recebeu uma tarefa delicada, difícil, que exigiria várias horas de trabalho e o obrigava a deixar tudo o mais de lado. Tratava-se de falsificar uma série de relatórios de produção de 2 anos antes, de modo a mostrar sob uma luz desfavorável um membro destacado do núcleo do partido, sobre o qual no momento pairavam nuvens. Era o tipo de coisa que Winston sabia fazer e por mais de 2 horas conseguiu manter a garota afastada do pensamento. Depois a lembrança do rosto dela voltou, e junto com a lembrança o desejo avassalador, intolerável, de ficar sozinho. Enquanto não conseguisse ficar sozinho, seria impossível refletir sobre a novidade. Aquela era uma das noites em que ele deveria passar no centro comunitário. Engoliu outra refeição insípida na cantina e saiu correndo para o centro. Participou da asneira pretensiosa de um grupo de discussão. Jogou 2 partidas de ping-pong. Engoliu vários copos de gin e passou meia hora sentado ouvindo uma palestra intitulada O Sócio e o Jogo de Xadrez. Sua alma se contorcia de tédio, mas dessa vez não teve vontade de esquivar-se da noite no centro. A visão das palavras "amo você" fizera transbordar nele o desejo de continuar vivo.
e a ideia de correr riscos menores pareceu-lhe de repente uma burrice. Só depois das 11 da noite, quando já estava em casa deitado na cama, no escuro, onde a pessoa fica protegida até da teletela, desde que guarde silêncio. Teve condições de pensar de forma continuada. Era um problema físico que precisava ser solucionado. Como entrar em contato com a garota e combinar um encontro? Já não acreditava na possibilidade de que ela pudesse estar preparando algum tipo de armadilha para ele. Sabia que não pela indispensável agitação da garota ao lhe entregar o bilhete. Era evidente que estava fora de si de pânico e tinha todos os motivos para isso. Ao mesmo tempo, a hipótese de esquivar-se dela jamais lhe passou pela cabeça. Havia apenas 5 noites, flertara com a ideia de afundar seu crânio com uma pedra. Mas isso não era importante. Pensou em seu corpo jovem nu, tal como o vira em sonhos. Havia pensado que ela fosse uma tola como todas as outras, que sua cabeça estava lotada de mentiras e ódio, e seu ventre cheio de gelo. Foi tomado por uma espécie de febre ao pensar que poderia perdê-la, que aquele corpo claro e juvenil poderia escapar para longe dele. O que ele temia acima de todas as coisas era que ela simplesmente mudasse de ideia se ele não entrasse depressa em contato com ela. Mas a dificuldade física do encontro era monumental. Era como tentar fazer uma jogada numa partida de xadrez, quando já era líquido e certo que você ia levar o xeque-mate. Para qualquer lado que você se virasse, a teletela o encarava. Na verdade, todas as maneiras possíveis de estabelecer comunicação com ela lhe ocorreram nos 5 minutos seguintes à leitura do bilhete. Mas agora, com tempo para pensar, analisou-as uma a uma, como alguém que posiciona uma série de ferramentas sobre uma mesa. Claro que o tipo de encontro ocorrido naquela manhã não poderia se repetir. Se ela trabalhasse no departamento de documentação, talvez fosse relativamente mais simples. Mas ele possuía uma noção muito vaga da localização no edifício do departamento de ficção e não dispunha de nenhum pretexto para ir até lá. Se pelo menos soubesse onde ela morava e a que horas saía do trabalho, poderia dar um jeito de encontrá-la em algum ponto de seu trajeto para casa. Mas tentar segui-la na saída do trabalho
era perigoso, pois seria preciso demorar-se nas cercanias do ministério, coisa que sem dúvida seria observada. Quanto a mandar uma carta utilizando o serviço dos correios, fora de questão, devido a uma rotina que nem chegava a ser secreta. Todas as cartas em trânsito eram abertas. Na verdade, pouquíssimas pessoas escreviam cartas. Nas raras ocasiões em que era necessário enviar uma mensagem, havia cartões impressos com uma longa lista de frases. Bastava riscar aquelas que não correspondiam ao que você desejava comunicar. De todo modo, ele não sabia nem o nome da garota, quanto mais seu endereço. Por fim, concluiu que o lugar mais seguro era a cantina. Se conseguisse pegá-la sentada sozinha a uma mesa, em algum ponto mais para o meio do salão, não muito perto das teletelas e com suficiente barulho de conversa ao redor. E se essas condições se mantivessem por, digamos, 30 segundos, talvez fosse possível trocar algumas palavras com ela. Durante toda uma semana depois da entrega do bilhete, a vida transcorreu como um sonho inquieto. No dia seguinte, a garota só apareceu na cantina quando ele já estava saindo, depois do toque da sirene. Era possível que o horário dela tivesse sido trocado para um turno posterior. Os dois se cruzaram sem se olhar. Um dia depois, ela estava na cantina em seu horário habitual, mas acompanhada de 3 outras garotas e bem em frente a uma teletela. Em seguida, por 3 pavorosos dias, ela simplesmente não apareceu. A cabeça e o corpo de Winston pareciam dominados por uma sensibilidade intolerável, uma espécie de transparência que transformava num suplício cada movimento, cada som, cada contato, cada palavra que ele era obrigado a dizer ou ouvir. Nem adormecido ele conseguia fugir inteiramente da imagem dela. Naqueles dias não escreveu no diário. Se é que havia alívio em algum lugar, era em seu trabalho, durante o qual, às vezes, conseguia desligar por 10 minutos seguidos. Não fazia a mínima ideia do que pudesse ter acontecido com ela. Não havia como averiguar. Ela podia ter sido vaporizada, podia ter se suicidado, podia ter sido transferida para o outro extremo da Oceânia. De todas as hipóteses possíveis, a pior e a mais provável
era que simplesmente tivesse mudado de ideia e resolvido evitá-lo. No dia seguinte, ela reapareceu. O braço já não estava na tipóia. Em torno do pulso trazia uma tira de esparadrapo. O alívio de tornar a vê-la foi tão grande que ele não conseguiu se conter e olhou diretamente para ela por vários segundos. No dia seguinte, esteve bem perto de conseguir falar com ela. Ao chegar à cantina, viu-a sentada a uma mesa bem afastada da parede e completamente sozinha. Era cedo, o lugar ainda não estava tão cheio. A fila foi avançando e Winston já ia se aproximando do balcão, quando o avanço se interrompeu por 2 minutos, porque alguém lá na frente começou a se queixar de não haver recebido seu tablete de sacarina. A garota continuava sentada sozinha quando Winston apanhou sua bandeja e começou a andar em direção à mesa dela. Foi andando como quem não quer nada, enquanto seus olhos procuravam um lugar livre em alguma mesa mais à frente. Ela estava a uns 3 metros dele. 2 segundos mais e tudo estaria resolvido. Nisso, uma voz atrás dele exclamou: Smith! Winston fingiu que não tinha ouvido. Smith! Repetiu a voz, agora mais alto. Não adiantava. Ele se virou. Um jovem louro com cara de bobo, chamado Wilshire, que ele mal conhecia, convidava-o com um sorriso a ocupar um lugar vago na mesa dele. Não era seguro recusar. Depois de ser reconhecido, não podia ir sentar-se à mesa de uma garota desacompanhada. Chamaria muito a atenção. Winston se instalou com um sorriso amistoso. O rosto louro, tolo, abriu-se para ele. Winston teve uma visão delirante dele próprio cravando uma picareta bem no meio daquele rosto. Minutos depois, a mesa da garota foi toda ocupada. Mas ela provavelmente o vira aproximar-se e talvez tivesse entendido o sinal. No dia seguinte, Winston teve o cuidado de chegar cedo. Não deu outra. Ela estava sentada a uma mesa mais ou menos no mesmo lugar da véspera e também daquela vez, sozinha. A pessoa imediatamente à frente de Winston na fila era um homenzinho miúdo, de movimentos rápidos, rosto achatado e frágil, e olhos desconfiados. Assim que se afastou do balcão carregando sua bandeja,
Winston viu o homenzinho avançar para a mesa da garota. Mais uma vez, suas esperanças naufragavam. Havia um lugar vago numa mesa um pouco mais afastada, mas alguma coisa na aparência do homenzinho sugeria que ele devia ser alguém suficientemente atento ao próprio conforto para escolher a mesa mais vazia. Winston continuou andando, de coração apertado. Não havia sentido, a não ser que conseguisse pegar a garota sozinha. Naquele momento, ouviu-se um estrondo portentoso. O homenzinho estava de quatro no chão. A bandeja voara longe. 2 riozinhos de sopa e café escorriam pelo chão. O homenzinho se ergueu, dirigindo um olhar malévolo para o Winston, a quem visivelmente considerava o possível culpado por seu tropeção. Mas acabou dando tudo certo. 5 segundos mais tarde, com o coração batendo forte, o Winston estava sentado à mesa da garota. Não olhou para ela. Retirou os alimentos da bandeja e começou a comer a